Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 39. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39. A palavra do Senhor nos diz assim: indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vamos orar? Ore comigo, Deus da glória. A tua palavra, Senhor, ela nos preenche. A tua palavra, Senhor, ela nos fortalece, nos sacia a sede, nos dá direção. Senhor, nos anima esta noite, Pai, mediante a tua palavra. Que ela venha, Senhor, adentrar ao meu coração, ao coração de cada um que ouve, e venha produzir resultado, e venhamos a contemplar, Senhor, a porção para as nossas vidas esta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vemos Jesus Cristo com um propósito na terra, chegando na fase final de sua vida, conversando com o Pai, dizendo o quanto estava difícil, se era possível fazer desta forma, ou teria condições de fazer de uma outra forma, mas ele deixa bem claro que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Eu quero dizer para as nossas vidas: seguir a vontade de Deus é uma ótima decisão, é uma excelente decisão, mas não é uma coisa tão simples. Porque quando a vontade de Deus parece estar de acordo com a nossa vontade, ótimo, nós entendemos, nós concordamos, nós até nos animamos. Agora, quando a vontade de Deus ela é contrária ao que achamos, isso incomoda. Isso desanima. Muitos vivem de refrão bonito, de uma oratória eloquente, de uma emoção momentânea. Só que no momento difícil, isso não é suficiente. Precisa de ter respaldo. E aí se descobre que falta algo nos momentos mais difíceis. E muitas pessoas se abatem, se decepcionam, muitas vezes não encontram forças para se erguer novamente. Os nossos erros, amados, e os nossos acertos fica exposto para todo mundo ver. E o comum é ressaltar os erros. Por isso é necessário saber muito bem o que fazer, qual decisão tomar nas circunstâncias ao qual a vida vai nos trazer. E para que não fiquemos refém dos erros, e a nossa vida, ela não pare, não estagne, não viva uma mesmice dia após dia. Nós precisamos de ter um relacionamento com Deus, ao ponto de nós podermos sim conversarmos, dialogarmos, nos expressarmos a Deus, mas sabermos que a última palavra, quem dá sobre as nossas vidas é o Senhor. Porque a Bíblia ela não esconde nada daquelas pessoas que Deus escolheu para algo. Ela mostra o chamado, ela não esconde os erros das pessoas, ela mostra que é no arrependimento e no retorno à vontade de Deus que a luta continua e nós conseguimos vencer. A partir do momento que Deus ele se expressa, ele se revela, ele fala, é o início de muita coisa que vai mudar em nossa vida. Entre o chamado, entre a promessa de Deus e a vitória, tem as escolhas, as decisões. Mas eu quero te dizer, tenha também a dependência de Deus.
para que nós venhamos a cada dia a ter essa experiência, venhamos a ter essa intimidade, venhamos a ter esse relacionamento com Deus, para que nós venhamos a ser firmes das nossas decisões, para que nós venhamos a estar certo do que estamos fazendo e do que estamos escolhendo é o melhor, porque Deus se faz presente. Olha a Bíblia como mostra tantos homens que Deus levantou. Deus levantou um jovem chamado Davi para ser rei de Israel. Foi perseguido, como você conhece muito bem a história. Foi caçado como um animal por causa da promessa de Deus. Guerreou, venceu. Interessante que quando Davi baixa a guarda, quando Davi resolve fazer o que lhe agrada aos olhos, comete adultério. E eu vou te dizer, um pecado, ele acumula, ele encavala outro pecado. Porque a partir do momento que Davi comete adultério, para que ele venha consertar as coisas, comete homicídio. A Bíblia não esconde esses erros de Davi. A Bíblia não esconde também que lá na frente o profeta Natã é levantado para repreender Davi. Mas é interessante que Davi se arrepende de verdade. O homem segundo o coração de Deus se arrepende de verdade. E continua, volta para os caminhos, para o propósito, para a vontade de Deus. E se torna um rei, e se torna um homem temente ao Senhor. Aleluia, aleluia. A Bíblia não esconde o que Jonas fez quando teve uma direção de Deus. Foi desobediente. Deus fala para Jonas e para Nínive pregar àquele povo. E Jonas, como você sabe, vai para Tarsis para fugir do que parecia errado, do que parecia perigoso. E no caso de Jonas, o arrependimento dele ocorre dentro de um grande peixe. Você já imaginou a situação? Você já imaginou a circunstância ao qual levou Jonas a se arrepender? Se arrependeu. E Deus, ele continuou ao propósito. A vontade do Senhor foi manifesta. Aquela geração de ninivitas conheceu a Deus, se converteu. E foi uma grande obra, um grande milagre aconteceu. Quantas vezes Deus, ele não nos direciona sobre a vontade dele e não nos parece boa, não nos parece o melhor a acontecer. Adão e Eva receberam de Deus uma orientação: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o que acontece, são enganados. Por quê? Porque a aparência, a amizade falsa acaba fazendo com que as pessoas elas venham se desviar do querer do Senhor. Cuidado com o que anda ao seu redor. Olha Abraão e Sara, uma promessa de ser descendente de uma grande nação, de ter uma descendência grande, mas bem sucedido na vida, não tinha filhos. Abraão e Sara não tinham filhos. Um reboliço ocorre, eles têm uma grande ideia. Pega a escrava Agar e entrega a Abraão, que tem o filho Ismael. Mas não era essa descendência de bênção que Deus tinha prometido para Abraão e para Sara. E tudo muda, tudo se transforma, tudo fica mais difícil quando nós nos distanciamos da vontade de Deus, porque me parece que não vai acontecer na tua vida, me parece que ela não tem condições, porque não conseguimos enxergar. Se Deus falou, creia, Ele tem poder, Ele tem as condições de fazer sobre as nossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. E olha Jesus, o que nós lemos aí no começo, em Mateus capítulo 26, versículo 39. Jesus expõe a Deus o seu incômodo. Amados, incomoda às vezes o direcionamento de Deus, o propósito de Deus. E às vezes incomoda a ponto de nós não querermos fazer. E olha Jesus como ele faz. Uma oração de quem está confrontando a vontade de Deus? Não. Uma oração de quem está expondo
de quem preferia que fosse feito de outra forma, talvez menos dolorosa. Aleluia! Jesus, ele não está desistindo, ele está propondo alguma coisa, alguma mudança, mas olha, no final ele diz assim: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. A verdade tem que ser dita. Nem sempre a vontade de Deus será aquilo que a nossa vontade deseja. Nesse ponto, muitos desistem de seguir a Deus, muitos abandonam a fé, muitos desanimam. Por quê? Além de não enxergar o que Deus está falando, não tem forças, não consegue seguir adiante, porque começa a entender com o olhar da razão. Quando Deus, ele levanta um homem, levanta uma mulher, ele quer que nós venhamos a olhar para a situação, mas não só com o olhar da razão, mas não só com a condição de até onde nós enxergamos, que nós venhamos a crer quando existe uma palavra de Deus lançada sobre as nossas vidas, quando existe uma determinação de Deus, uma promessa de Deus a se cumprir em nossas vidas. Creia, não vai ser nos enrolando, não vai ser nós errando, não. Deus, ele vai trazer conserto, o Senhor, ele vai trazer honra, o Senhor, ele vai trazer dignidade, o Senhor, ele vai mudar a história de um homem, a história de uma mulher, para que a palavra, a promessa dele lançada se cumpra sobre a minha, sobre a tua vida. Para isso, nós vamos precisar de exercitar a nossa fé. O que fazer então nesses momentos difíceis? O que precisamos fazer nos momentos onde a vontade de Deus é contrário àquilo que desejamos, que achamos que deveria acontecer? E isso são muitas vezes, nós achamos que deveria ser de uma outra forma. Muitos querem dar uma mãozinha para Deus, muitos querem fazer de uma forma que vai encurtar o caminho. Não tome atalhos, amado. Se Deus, ele está falando que é assim que vai ser, se Deus, ele resgata um homem das entranhas de um peixe para cumprir o propósito dele, Deus, ele pode resgatar o abatido, o triste, pode resgatar o que está nas drogas, da bebida, o que não tem mais jeito para a sociedade, para fazer um vaso de honra nessa terra. Louvado, exaltado, engrandecido o nome do Senhor. Claro, é necessário nós abrirmos mão, é necessário nós deixarmos de fazer a nossa vontade. Não precisamos de deixar de falar com Deus, de expressar a Deus que nós não entendemos, que nós não estamos acompanhando o raciocínio dele, mas crer, porque muitas das vezes será necessário nós cremos para que venha acontecer um milagre em nossas vidas. Eita, meu Deus, como é que nós vamos confiar e crer em Deus se muitos não querem andar com Deus? Nós precisamos de andar com Deus para nós adquirirmos confiança, para que nós venhamos a ter experiências com Ele, para que nós venhamos assim na dependência de saber que Deus, ele muda a história, que Deus, ele abre o mar vermelho, que Deus, ele dá livramento da fornalha de fogo ardente. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas é necessário nós crermos, é necessário nós sabermos que podemos até sermos jogados na cova dos leões, mas nenhum arranhão acontecerá em nossas vidas por causa da promessa de Deus, em nome de Jesus Cristo. Ouça Deus, aprenda a ouvir a palavra de Deus. Deus, através de sua palavra, ela nos dá sabedoria, ela nos preenche, ela nos faz acreditar, ela nos faz caminhar, ela nos faz, sim, sermos diferentes, sim, dependemos de coisas sobrenaturais acontecer, mas você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus. Obedeça a direção de Deus para a tua vida. Ele tem o melhor para você. Aos olhos humanos, uma determinada circunstância, uma determinada porta aberta
pode parecer maravilhoso, pode parecer bom, mas Deus sabe se isso vai nos levar à perdição, se isso vai nos levar a nos separar da nossa vitória que há em Cristo Jesus. Deus sabe se lá na frente nós vamos deixar de ter tempo para adorar a Deus. Aleluia, amados, nós estamos nessa terra de passagem, nós estamos aqui como peregrinos. Aleluia, viveremos sim o melhor dessa terra, mas não ajunte só tesouros aqui não. Tenha tempo para adorar o seu Deus, tenha tempo para glorificar, exaltar, engrandecer o nome dele, tenha tempo para ter gratidão aqui na terra para com esse Deus que tem cuidado de você, da tua casa, da tua família. Sim, em meio às situações que você tem passado, Deus tem cuidado de você. Aleluia, aleluia. Creia que a direção de Deus é o melhor para a tua vida, mesmo não entendendo, mesmo não concordando, tenha certeza, a direção de Deus é o melhor para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Você que crê, vai recebendo aí, porque tem direção de Deus sendo liberada para corações que essa noite está recebendo da parte do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Vai se esforçando, amado, naquilo que Deus te direcionou, persista, se for necessário, faça novamente, tente de novo, porque certamente você prevalecerá. Aleluia. A vontade de Deus sempre deve prevalecer sobre a nossa vontade, porque nós somos limitados, nós conseguimos entender até um certo tanto, e Deus tem o melhor para você. Aleluia. Olha o que Jesus falou, depois dele ter se expressado, depois dele ter falado com o Senhor: todavia, Senhor, não seja como eu quero, é sim como tu queres. Por mais difícil que seja, nós precisamos de entender que não adianta fazer da nossa vontade. Aleluia. Nós precisamos de sim buscar, nos esforçar, fazer a nossa parte, mas seguir a vontade de Deus, porque ela vai acrescentar em nossa vida coisas que a nossa força jamais alcançaria. É preciso colocar a sua fé em ação e crer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo não entendendo, não concordando, no nome de Jesus Cristo, derrama essa noite, Senhor, sobre aquele que ouviu a tua palavra, sobre aquele, Senhor Deus da glória, que está, meu Deus, com o coração aberto essa noite, fortalecimento para crer, Senhor. Quando o gigante se levanta aqui, ele vai cair por terra. Para, meu Deus, crer, Senhor, que a cura vai chegar quando a enfermidade bater a porta. Para crer, meu Deus e meu Pai, que a provisão chegará quando não existe mais condição de buscar ajuda em nada. Que a porta de emprego se abrirá, Senhor, em meio a esta situação adversa que nós estamos vivendo, Senhor. O milagre da tua parte será liberado sobre aquele que faz a tua vontade, sobre aquele que tem esperado em ti, sobre aquele que tem se desviado do mal, sobre aquele que tem se esforçado mediante a tua palavra e a tua direção, no nome de Jesus Cristo. Senhor, anima o teu povo, Pai, para que nós venhamos a ser encorajados a continuar a caminhar e venhamos a prevalecer e venhamos a receber de ti, Senhor, honra e a glória venha ser dada ao teu nome, Jesus, porque teu é o nome sobre todo nome, sobre a terra. No nome de Jesus eu creio, Senhor, sobre esta palavra, sobre esta vida que recebeu, sobre o chacoalhão que nós tomamos às vezes da tua parte, Senhor, sobre a necessidade de nós despertarmos aqueles que dormem, que venham despertar, que a tua vontade prevalece ainda de pé. Basta retornar ao caminho, basta haver o arrependimento, basta haver o conserto contigo, Senhor, e a tua promessa se cumprirá na vida daquele que crê, no nome de Jesus. Pai, que a tua palavra, Senhor, ela venha animar e fortalecer, ela venha trazer, Senhor, tudo que é necessário para que nós venhamos a crer que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e no momento certo ela produzirá os frutos em nossa vida, no nome de Jesus. Amém.